Olá, eu sou o Carlos Araújo, autor do romance O Ódio Solto no Pasto, esse que está aqui. Obrigado pela atenção, por me assistir, e este é um formato adicional que eu vou trabalhar de agora em diante. Começo na primeira etapa com um por semana, e em cada fala eu vou falar sobre um tema literário de importância do mundo literário. Começo pelo tema do Prêmio Nobel. Nesta semana foi o maior acontecimento literário desta semana. A Academia Sueca, que concede anualmente o Prêmio Nobel, premiou uma escritora sul-coreana, Han Kang, e a primeira constatação que eu faço é de que eu acertei, o que era um acerto fácil, o meu prognóstico inicial de que o vencedor não seria um autor brasileiro. A Academia Sueca tem desprezado e ignorado sucessivamente o Brasil desde que o prêmio começou a ser concedido em 1901. De lá para cá já são 17 prêmios concedidos e nenhum brasileiro ganhador, vencedor. E nós temos uma grande literatura, grandes autores, grandes obras de influência mundial. Temos, só para citar alguns nomes, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Raduan Nassar, Milton Ratum, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Érico Veríssimo. Autores que poderiam muito bem ter recebido o Prêmio Nobel merecidamente e foram ignorados. Por quê? As razões não são definidas, mas podem ser cogitadas. Existe uma razão hilária que eu vi recentemente alguém dizer, e nesse mundo meio maluco, eu não acho difícil ser esse o motivo, não. O Brasil venceu a Copa de 1958, numa final contra a Suécia e a Academia Sueca. Será que isto seria uma vingança por aquela derrota da Suécia contra o Brasil? É a pergunta que eu vi alguém comentar e achei interessante, embora sendo aí mais uma brincadeira do que uma consideração oficial, formal, assertiva. Não há comprovação disso, mas é uma especulação que pode ser feita, por que não? Outro motivo é que tem a ver aí numa consideração mais literária mesmo. A literatura brasileira, ela não tem uma projeção mundial acompanhando a projeção que o Brasil tem no mundo. Nós somos, apesar da importância do Brasil globalmente, nós somos, do ponto de vista eurocêntrico e norte-americano, nós somos considerados país periférico, e a literatura brasileira também acompanha essa projeção sem o prestígio devido comparado com as outras literaturas do mundo eurocêntrico e norte-americano, apesar de não dever nada em qualidade, em atenção, em inovação às outras literaturas. Eu costumo comparar, por exemplo, alguns escritores, pega uma grande literatura, a literatura russa, por exemplo, o Graciliano Ramos, o Machado de Assis, podem ser comparados sem nenhuma dúvida aos autores, aos grandes autores russos, até pelo estilo. O Machado de Assis seria eu lembro dele como um Nicolau Gogol, a ironia, o sarcasmo, o estilo, a grande inventividade, criatividade e a forma como ele transpõe a realidade para a ficção. Você pode apreender
muito da realidade da época dele, lendo a ficção do Machado de Assis. Isso acontecia também com o Nicolau Gogol, o escritor russo. O Graciliano Ramos também, um escritor que tem uma obra como Angústia, Vidas Secas, São Bernardo, são obras exponenciais, gigantes. Guimarães Rosa, o inovador da criatividade, da metalinguagem, é um escritor monumental, comparável também a qualquer outro escritor, grande escritor do mundo, ganhador ou não do Nobel. Ele pode ser comparado a Tolstói, a William Faulkner, aos gigantes desse nível, Guimarães Rosa. Existe também, então, essas são as considerações, ou seja, o Brasil, sendo um país que vem de uma tradição colonial, de terceiro mundo, subdesenvolvida, que luta muito, tem muitos problemas, ele não tem aquele prestígio dos países eurocêntricos, do norte-americano. Então, esse desprestígio econômico, político e de representação de liderança mundial, ele também acaba se transferindo para a cultura e, por extensão, para a literatura. Existem outros aspectos também. Por exemplo, o Nobel ignorou grandes autores de outros países, os argentinos, para ficar com os nossos irmãos vizinhos. Lá também a literatura argentina é gigante. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ricardo Piglia, para citar 3 nomes, existem outros. Também foram ignorados pelo Nobel. Isso leva a histórias, a controvérsias que comprometem também o prestígio do próprio Nobel. Ele começou ignorando um gigante da literatura mundial, o autor de Guerra e Paz, Leon Tolstói. Começou mal e premiou autores que hoje são desconhecidos e não premiou Leon Tolstói, que é um autor conhecidíssimo, sempre foi, influência de uma dimensão incomparável. Na época também ele ignorou outros autores, ignorou Émile Zola, que era também um absurdo, e ignorou outros autores grandes da época. Então isso gera histórias, controvérsias e dúvidas que acabam também comprometendo o próprio prestígio do Nobel, porque ganhar o Nobel acaba não significando a garantia de sobrevivência na memória literária do mundo. Existem muitos autores que ganharam o Nobel e estão esquecidos. Em contrapartida, existem autores ignorados pelo Nobel que não precisaram do Nobel para cair no gosto, na atenção do público leitor mundial até os dias de hoje. Um exemplo é o Leon Tolstói, que continua sendo muito lido. Não ganhou o Nobel e continua atraindo a atenção das pessoas, do público que gosta de literatura e sendo referência literária e cultural no globo, no planeta. E ao ponto de, muitas vezes, de as pessoas terem criado um clube de autores não ganhadores do Nobel, e dentre eles estão os gigantes, e entre os não ganhadores estão autores que, como eu disse, mas existe um conjunto deles, o número é grande, né, de não vencedores do Nobel, que, apesar de não terem sido laureados, ou seja, premiados, eles continuam sendo muito lidos, independentemente do prêmio, ou seja, não precisaram do prêmio. Na verdade, o prêmio precisaria mais deles do que eles do prêmio. E nessa categoria estão
autores brasileiros, como os que eu citei, estão os argentinos que eu citei, estão também no mundo eurocêntrico e norte-americano, estão também autores que foram, embora pertencentes a essa região do planeta, também foram esquecidos. Philip Roth, um norte-americano, o maior escritor de sua geração, não foi premiado. J.D. Salinger, o autor do famoso O Apanhador do Campo de Centeio, também não foi premiado. E nem por isso são autores que, por não ganharem o Nobel, foram esquecidos. Ao contrário, estão aí muito lembrados e sendo lidos, reeditados e merecem uma atenção generosa por parte dos leitores. Isto, por exemplo, então, por conclusão, indica que ganhar o Nobel não é condição obrigatória para que você continue existindo após o seu desaparecimento físico, a sua obra continue sendo conseguindo a atenção do público leitor. Então, e existem outros aspectos também. O Nobel também foi acusado de, ele também, ao conceder, como se fosse para disfarçar, ele concedeu também obras, o prêmio para autores de regiões distantes, e inclusive da América do Sul. O Chile tem 2 ganhadores, a Guatemala tem um, ou seja, países muito menores que o Brasil, o México também tem, e na época da União Soviética, ele concedia concedia alguns ganhadores, foram reconhecidos como ganhadores, embora tivessem boas obras literárias, mas acabaram ganhando porque eram dissidentes soviéticos. Então, pelo menos era a crítica que se fazia, como o Alexandre Solzhenitsyn, ganhador do Nobel em 1970, e Boris Pasternak também, eram críticos da antiga União Soviética. Então, o Nobel continua sendo um prêmio de muito prestígio, o prêmio de maior prestígio no mundo, mas ele não é a garantia para que o autor continue tendo a sua obra prestigiada à luz dos leitores. E vamos continuar esperando para que um dia o Nobel olhe para esta região do planeta, o Brasil, e premie um dos nossos autores, porque, de qualquer forma, a premiação a um autor, ela, considerando o peso de prestígio do prêmio, do Nobel, ele também desperta atenção não só para a obra desse autor, mas também para a literatura da língua a qual ele pertence. Seria importante que um autor brasileiro ganhasse o Nobel. Seria uma injeção de ânimo para que o planeta olhasse mais para a nossa literatura e visse o quanto a nossa literatura é grande, é gigante. Isso está acontecendo, por exemplo, esses TikTokers, né? Algumas TikTokers estão se surpreendendo ao conhecer a obra do Machado de Assis. Com certeza, um Nobel para um autor brasileiro iria acelerar esse impacto da literatura brasileira no mundo, além de o brasileiro vencedor ser mais conhecido, isso também atrairia a atenção do público mundial para a literatura brasileira. Então fica aqui a esperança e a vontade de que o ano que vem, ou nos próximos anos, um dia, quem sabe, a Academia Sueca olhe para o Brasil e conceda um prêmio Nobel a um autor brasileiro. Obrigado pela atenção, e se gostou desse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário, concordando ou discordando, isso vai me ajudar muito,
Compartilhe também, isso me ajuda muito. A plataforma entende como de bom interesse quando o vídeo é bastante comentado e compartilhado e recebe likes e distribui mais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro.